Existe uma força invisível moldando cada detalhe da sua vida. Ela decide se você acorda cedo ou aperta o botão de soneca, se você enriquece ou sobrevive, se você constrói respeito ou se torna esquecível. E o mais assustador, você quase nunca percebe que ela está agindo. Não é motivação, não é talento, não é sorte. São hábitos, pequenas ações repetidas, silenciosas, discretas, quase insignificantes, mas que, ao longo do tempo, se transformam em destino. Imagine duas pessoas. Ambas começam exatamente no mesmo ponto. Mesmo salário, mesma idade, mesmas oportunidades. Uma delas melhora apenas 1% por dia. A outra piora 1% por dia. No começo, nada muda. Após uma semana, ainda nada impressionante. Após um mês, diferenças quase invisíveis. Mas depois de um ano, a distância entre elas é brutal. É assim que o sucesso realmente funciona. Não como um evento explosivo, mas como um acúmulo silencioso. O problema é que vivemos viciados em resultados imediatos. Queremos o corpo definido em 30 dias, o dinheiro rápido, a transformação instantânea. E quando ela não vem, desistimos, porque o progresso real é invisível no início. É como gelo derretendo. Se a sala está a menos 5 graus, nada acontece. Menos 4, nada. Menos 3, nada. Você pode começar a duvidar. Mas quando chega a 0, o gelo começa a derreter. A mudança não aconteceu naquele momento. Ela estava sendo construída silenciosamente antes. É aqui que a maioria falha. Desiste no menos 3. Acredita que esforço não funciona, que não nasceu com talento, que não é para ela. Mas o que está em jogo não é esforço, é sistema. Metas são importantes, mas sistemas são decisivos. Todo mundo quer ganhar. Poucos constroem o mecanismo que torna ganhar inevitável. Você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. E aqui está a parte desconfortável. Se sua vida hoje não está onde você gostaria, não é falta de desejo. É reflexo dos seus hábitos diários. Cada escolha é um voto. Você não decide seu futuro uma vez. Você decide todos os dias. Quando escolhe estudar ao invés de rolar a tela. Quando escolhe treinar ao invés de adiar. Quando escolhe investir ao invés de gastar. Cada ação é pequena, mas cada repetição é poderosa. E existe uma identidade sendo construída por trás disso. Você não corre porque quer correr. Você corre porque está se tornando alguém que corre. Você não economiza porque quer dinheiro. Você economiza porque está se tornando alguém disciplinado. A verdadeira mudança não começa no que você faz. Começa no que você acredita ser. Se você repete para si mesmo que é desorganizado, agirá como tal. Se acredita que não tem foco, confirmará isso diariamente. Mas se começa a provar, mesmo que em doses mínimas, que é disciplinado, algo muda. Identidade precede comportamento duradouro, e é aqui que está o segredo mais ignorado. Não tente mudar sua vida inteira. Mude seu voto de hoje. Acorde 5 minutos mais cedo. Leia 2 páginas. Faça uma flexão. Ridiculamente pequeno, mas absurdamente poderoso. Porque pequenas mudanças não são apenas pequenas mudanças, elas são sementes, e sementes carregam florestas inteiras dentro delas. O que você faz repetidamente está moldando seu cérebro, fortalecendo conexões neurais, criando atalhos automáticos. Você não se torna forte na hora da decisão, você se torna forte na repetição invisível, e a maioria nunca entende isso. Continua buscando picos emocionais, quando deveria estar construindo fundamentos. Existe uma razão pela qual algumas pessoas parecem imparáveis. Não é intensidade, é consistência. Elas não dependem de motivação, dependem de estrutura. E quando a estrutura está certa,
o resultado se torna consequência. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que pode fazer você falhar mesmo conhecendo tudo isso. Um erro invisível, silencioso, que sabota milhões, e se você não perceber, continuará preso no mesmo ciclo. O erro invisível é simples. Você tenta mudar o que faz, sem mudar o ambiente onde vive, e o ambiente sempre vence. Você pode ter força de vontade pela manhã, talvez até à tarde, mas à noite o cansaço chega, e quando ele chega, você não decide com disciplina, você decide com impulso. Se o celular está ao lado da cama, você rola. Se a geladeira está cheia de açúcar, você come. Se a notificação aparece, você clica. Não porque é fraco, mas porque o ambiente está programado para decidir por você. A maioria das pessoas tenta lutar contra o ambiente, mas os verdadeiramente estratégicos o redesenham. Eles entendem uma verdade brutal. Disciplina é importante, mas design é superior. Se você quer ler mais, o livro precisa estar visível. Se quer treinar, a roupa precisa estar pronta. Se quer economizar, o dinheiro precisa sair da conta antes que você veja. Tornar o hábito óbvio. Tornar o hábito fácil. Tornar o hábito atraente. Tornar o hábito satisfatório. Essas 4 forças movem o comportamento humano, e quase ninguém percebe que está sendo manipulado por elas. Empresas bilionárias sabem disso. Elas tornam seus produtos visíveis, fáceis, prazerosos, instantaneamente recompensadores, e você, sem perceber, entra no ciclo. Mas imagine usar essa mesma engenharia contra o próprio sistema que te distrai. Imagine tornar o sucesso inevitável. Se algo é invisível, não será feito. Se algo é difícil, será adiado. Se algo não gera prazer imediato, será ignorado. Então, por que você continua confiando apenas na força de vontade? Força de vontade é como bateria de celular. Acaba. Ambiente é como tomada. Sustenta. Existe uma técnica poderosa. Empilhamento de hábitos. Você não cria algo do zero. Você anexa o novo comportamento a algo que já faz. Depois de escovar os dentes, uma flexão, depois do café, 5 minutos de leitura. Depois de abrir o notebook, revisar metas. Pequeno, quase insignificante, mas estrategicamente posicionado, porque o cérebro ama sequência, ama previsibilidade, ama atalhos. E quando você cria uma cadeia, quebrá-la dói. Existe algo psicológico acontecendo aqui. Você começa a se ver como alguém que cumpre promessas. E isso muda tudo. Não é mais sobre correr 5 quilômetros. É sobre não quebrar a identidade. E quanto mais você protege essa identidade, mais forte ela se torna. Mas existe outro lado. Hábitos ruins também seguem essas regras. Eles são óbvios, fáceis, atraentes, satisfatórios. E o sistema moderno foi desenhado para amplificá-los. Você acorda, e a primeira coisa que vê é estímulo, dopamina, comparação, ansiedade, antes mesmo de pensar por si. Isso não é acidente, é arquitetura comportamental. Então a pergunta não é se você tem hábitos. Você tem. A pergunta é, eles estão trabalhando para você ou contra você? Existe um momento crítico, o momento de decisão. Ele dura segundos. E nesses segundos, você escolhe quem está se tornando. Mas aqui está a parte que poucos percebem. Você não escolhe com base em lógica. Você escolhe com base no que é mais fácil naquele instante. Por isso, reduzir fricção é poder. Quer escrever? Abra o documento antes. Quer treinar? Durma com a roupa pronta. Quer estudar? Bloqueie distrações antes que apareçam. Você não precisa ser herói. Precisa ser estrategista. E quanto mais estratégico você se torna, menos depende de força. Mas ainda existe algo que pode destruir tudo. Algo que faz pessoas começarem bem e abandonarem no meio. Algo ligado ao prazer imediato. Algo que seu cérebro exige. E se você não entender isso, voltará ao ponto inicial.
O que destrói a maioria das transformações não é falta de inteligência, é a ausência de recompensa imediata. Seu cérebro foi moldado para sobreviver, não para prosperar. Ele valoriza o agora, o rápido, o que libera dopamina instantânea. Comer açúcar dá prazer imediato. Rolar a tela dá prazer imediato. Comprar algo desnecessário dá prazer imediato. Mas estudar, investir, treinar, o resultado é atrasado e o cérebro odeia atraso. Aqui está o conflito invisível que governa sua vida. Hábitos ruins entregam recompensa agora e punição depois. Hábitos bons entregam esforço agora e recompensa depois. E como você vive no presente, você tende a escolher o que parece melhor agora. Isso não é fraqueza, é biologia. Mas os que constroem impérios entendem uma coisa. Eles aprendem a amar o processo. Eles criam recompensa no próprio ato. Não treinam apenas pelo corpo futuro. Treinam porque se sentem orgulhosos após cumprir. Não estudam apenas pelo dinheiro futuro. Estudam porque valorizam a identidade de quem evolui. Eles mudam a fonte de prazer. E quando você faz isso, algo poderoso acontece. O esforço deixa de ser sofrimento e passa a ser afirmação. Existe uma técnica simples. Torne o hábito satisfatório imediatamente. Marque no calendário. Registre progresso. Celebre pequenas vitórias. O cérebro responde a progresso visível, mesmo que seja mínimo. Especialmente quando é mínimo, porque consistência gera evidência, e evidência constrói crença, e crença fortalece identidade, e identidade sustenta ação. É um ciclo. Mas aqui está a parte mais profunda. Você não quebra um hábito ruim eliminando-o. Você o substitui. O cérebro não gosta de vazio. Ele busca padrão. Se você apenas tenta parar, cria tensão. Se substitui, cria direção. Ao invés de rolar por 20 minutos, leia por 5. Ao invés de reclamar, escreva uma solução. Ao invés de gastar impulsivamente, invista um valor simbólico. Pequeno, mas estratégico, porque o que está sendo treinado não é o comportamento isolado, é o padrão de resposta. Você está ensinando seu cérebro quem está no controle. E cada vez que você vence um impulso, mesmo que mínimo, você fortalece um músculo invisível. Autocontrole não nasce grande, ele é construído em microdecisões. E aqui surge uma verdade desconfortável. Você não falha por falta de capacidade. Você falha por falta de alinhamento entre ambiente, recompensa e identidade. Quando esses três estão sincronizados, você se torna imparável. Mas existe algo ainda mais cruel: o platô, a fase onde você faz tudo certo e nada parece mudar. Sem reconhecimento, sem validação, sem resultado visível. É ali que 90% desiste. Porque o cérebro começa a sussurrar. Isso não está funcionando. Mas está. Só que abaixo da superfície. Lembra do gelo? A mudança está acumulando pressão. E o momento da virada está mais próximo do que parece. O problema é que ele não avisa quando vai chegar. Você precisa continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem provas externas. E é aqui que identidade volta a ser tudo. Se você depende de resultado para agir, parará quando ele não vier. Mas se você age porque é quem você continua. E continuar é o que separa o comum do extraordinário. Existe uma última camada. Algo que transforma hábitos em destino irreversível. Algo que redefine não apenas o que você faz, mas o que você acredita merecer. E quando essa chave vira, nada mais é igual. Existe um ponto em que tudo muda. Não é quando você ganha dinheiro. Não é quando recebe reconhecimento. Não é quando alguém finalmente valida seu esforço. É antes, muito antes. É no momento em que você decide que não negocia mais com a versão fraca de si mesmo. A maioria das pessoas vive em negociação constante. Hoje não. Só dessa vez. Depois eu compenso. E cada pequena concessão
Parece inofensiva, mas não é. Porque toda vez que você quebra um compromisso consigo, você enfraquece a própria identidade. E identidade é tudo. Você pode perder dinheiro e recuperar. Pode perder forma física e reconstruir. Pode até perder oportunidades e criar novas. Mas quando você perde a confiança em si mesmo, tudo fica instável. É por isso que hábitos não são sobre produtividade, são sobre integridade interna. Quando você cumpre o que promete, mesmo que ninguém esteja olhando, você se torna perigoso. Perigoso no melhor sentido, porque agora você não depende de motivação. Você não depende de aplausos. Você não depende de circunstâncias. Você depende de um padrão. E padrões moldam destino. Existe um momento invisível que quase ninguém percebe. O dia comum, sem drama, sem crise, sem inspiração, só rotina. É nesse dia que o futuro é decidido. Não no dia da grande decisão, não no dia do discurso motivacional, mas no dia entediante, porque sucesso é entediante. É repetir o básico quando ninguém mais quer repetir. É treinar quando o corpo não está no pico. É estudar quando ninguém está cobrando. É investir quando todos estão gastando. E aqui está a revelação que muda tudo. Você não precisa fazer algo extraordinário. Precisa fazer o ordinário, extraordinariamente consistente. Essa é a diferença. Enquanto o mundo busca intensidade, os verdadeiramente estratégicos buscam constância. Enquanto uns queimam energia em explosões, outros acumulam poder em silêncio e o acúmulo sempre vence. Pense nisso. Um avião que ajusta sua rota em poucos graus. Após milhares de quilômetros, chega em outro continente. Pequenos desvios, grandes destinos. Agora imagine aplicar isso à sua vida por 5 anos. Não 5 dias. Não 5 semanas, 5 anos, lendo diariamente, treinando regularmente, investindo disciplinadamente, controlando impulsos. Você não reconheceria a própria versão antiga. E é aqui que entra a última camada. Expectativa. Você age de acordo com o que acredita merecer. Se no fundo você acredita que não é capaz, sabotará progresso. Se acredita que riqueza não é para você, criará decisões que confirmam isso. Se acredita que disciplina não combina com sua personalidade, nunca a incorporará. Mas quando você muda a narrativa interna, o comportamento segue. Não é afirmação vazia. É evidência acumulada. Você prova para si, todos os dias, em pequenas doses, que é capaz. E essa prova se transforma em convicção. Convicção gera ação. Ação gera resultado. Resultado reforça a convicção. Ciclo. Agora entenda algo fundamental. O tempo vai passar de qualquer maneira. Daqui a 1 ano você estará mais velho. A única pergunta é, estará mais forte ou mais arrependido? Porque hábitos não são apenas ações repetidas. São votos para a pessoa que você está se tornando. E ninguém pode votar por você, nem seu chefe, nem sua família, nem seus amigos. Você vota, hoje, através do que faz nas próximas horas. E talvez você ainda pense, mas é difícil. Sim, mas continuar igual também é. A diferença é que um tipo de dor constrói, o outro corrói. Então escolha sua dor, escolha sua identidade, escolha seu sistema e lembre-se, o sucesso não é um salto, é uma soma. Silenciosa, invisível, implacável. E quando o mundo finalmente perceber sua mudança, você já estará vivendo nela há muito tempo.